Olá, meus queridos, e aí? Chegamos no último dia do desafio aí de Romanos, 16º dia, Romanos 16. E aí, eu quero saber o que você achou, foi bom, foi ruim? Aprendeu muita coisa, mais ou menos? Fiquei meio confusa, enfim, eu quero saber o que você achou, o que foi? Se não quiser comentar aqui, me envia lá no direct, que eu respondo todo mundo, né? A gente sempre tá conversando, trocando ideia, eu quero saber o que você achou aí de Romanos. E aqui, gente, em Romanos 16, ele começa aí as saudações finais, né? Os saludos em espanhol, né? Ele começa aí agradecer e enviar saudações mesmo para algumas pessoas, né? E algo interessante que chamou a atenção aqui em Romanos 16 é o que, gente? Que a importância da mulher, né? Ele já começa aqui, ó, falando, né, da irmã Febe, né? E ele diz assim: serva de Cristo, né? Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, que lhes prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido grande ajuda, né, auxílio para muita gente, inclusive para mim, né? Então tudo indica aí que essa irmã Febe foi a portadora da carta de Romanos, então foi ela que levou até Roma, né, até a igreja de Roma. Então a gente já começa aí com esse, né, assim, essa recomendação para receberem bem a irmã Febe, porque ela estava levando a carta. Olha que coisa mais linda, né, e mais especial. E aí ele começa com saludos, né, aí da nossa querida Priscila e Áquila, que foram pessoas que ajudaram ele, né, e ele comenta aqui que ele é muito grato a eles porque eles arriscaram a vida, né, e aí dá saludos porque e algo, ó, dei uma enroscadinha aqui, mas enfim, voltando. No versículo 5 diz assim, né? Ó, saudam também a igreja que se reúne em sua casa. Aqui já dá uma dica de que eu não sei como você estava imaginando a igreja de Romanos, né? Será que você estava imaginando a igreja de Romanos, os templos, os bancos, né? Um lugar grandão, enfim, o que a gente tem noção aí de de templo ou não, né? Porque aqui dá uma dica, ó, a igreja que se reunia na casa deles. Então nós temos que entender o quê? A igreja de Romanos, elas se reuniam nas casas. Era como se fosse hoje pequenos grupos, células. Enfim, cada igreja põe um nome aí, né? Culto no lar, enfim. Então a igreja de Romanos era culto nas casas. E segundo aí os teólogos aí, os estudiosos da Bíblia, falaram que eram cerca de 100 pessoas, e essas 100 pessoas, né, elas se reuniam, eram divididas em algumas casas, e uma das casas era de Priscila e Áquila. Então é algo interessante também, né, pra gente. Talvez se você pensou que era uma igrejona grandona e tal, né, um templão grande, já caiu por terra aí essa sua imaginação. E ele vai saudando várias pessoas aqui, apóstolos também, enfim, todas as pessoas que de alguma forma aí ajudar. E no 16 ele fala assim, ó, saldo uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações, né? Essa questão aí do beijo santo, o que representa, né? A intimidade, né? Quando nós somos um corpo, né? Nós somos a igreja, nós temos intimidade. Então isso também é muito interessante que o apóstolo Paulo fala. E aí ele deixa mais algumas recomendações, né? Que desde o 12 ele só tá mandando recomendações aí pra gente e pra igreja, né? Pra gente, mas primeiro pra igreja de Romanos. E o que ele fala aqui, gente? Versículo 17. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e colocam obstáculos no ensino em que vocês têm recebido. Se afastem deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites, mediante a palavras suaves, bajulação, enganando o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Enfim, ele continua aqui. Mas algo que a gente precisa entender aqui nesse versículo, né? Porque
no capítulo anterior ele fala de unidade, que nós temos que estar em comunhão. E aí no final aqui da carta, no último capítulo, ele fala para se afastar, né, para tomar cuidado aí com aqueles que causam divisões. Então nós temos que entender isso. Quem que são esses que causam divisão? São aqueles que não pregam o evangelho verdadeiro, que não pregam o evangelho genuíno, né? Que tem uma mensagem falsa do evangelho, que não fala realmente que a salvação é pela graça. Então, essas pessoas que ele fala que a gente não tem que separar, que eles não fazem parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque eles não pregam o verdadeiro evangelho. Então, eles não fazem parte. Então, deixar claro aí para vocês entenderem, né? E ele fica muito feliz porque eles são obedientes, né? Isso também é muito interessante, a questão de obedecer a Deus, né? Quando nós obedecermos a Deus, Deus nos alegra, né? Deus fica feliz, né? Ele se alegra com isso. Então, isso é algo muito interessante. E a partir do 21 aí, ele começa a saudar as pessoas que estão com ele, né? Primeiro ele saudou o pessoal lá de Roma e depois as pessoas que estavam com ele, né? Timóteo, no versículo 21, Timóteo, meu cooperador, envio de salvações, né? Lúcio, Jason, Sociprato, esses nomes lindos, né? Que você pode pôr nos seus filhos, caso você queira. Mas ele vai saudando aí as pessoas que estão com ele. E no final, no último versículo aqui, ele continua falando, né? Sobre a questão do evangelho, de proclamar Jesus Cristo e tudo mais. E no final ele fala assim, ó. Sim, ao único Deus, sábio, que seja a glória para todo sempre, por meio de Cristo Jesus. Né? Então, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Na verdade, tem tudo a ver com Ele, é tudo para Ele, né? É por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, isso é algo também muito interessante, muito, né? Que na verdade, no final das contas, Ele deu toda a honra e toda a glória a Jesus. Ele podia se gabar aqui, não, porque eu escrevi essa carta maravilhosa para a igreja de Romanos e eu sou demais, né? Não, Ele pôs aqui, ó, né? O único Deus sábio, para todo sempre. Amém. Né? Seja dada toda a glória. Então, isso nós aprendemos o quê? Que toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos ama, aquele que morreu numa cruz por nós, aquele que é digno de receber. E enfim, gente, é isso. Eu amei ler Romanos de novo. Eu amei ler Romanos com vocês. Eu espero que vocês também tenham amado, tenham gostado, porque foi pra mim uma experiência muito legal e eu gostaria de saber a sua, né? Então, e um detalhe também, fique esperto que nós vamos continuar aí em breve, próximos livros aí, talvez Coríntios, né? Depois de Romanos vem Coríntios, nós vamos entrar num novo desafio, você é o meu desafiado especial para estar comigo, tá bom? Um beijo no seu coração e